Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um espaço de conversa. Hoje vamos falar da agricultura sustentável. Sabemos muito bem que ultimamente sofremos grandes impactos das mudanças climáticas, então é importante também percebermos como é que os agricultores ou empresários da área podem aplicar práticas sustentáveis também para minimizar aquilo que são os impactos das mudanças climáticas. E para este tema temos aqui a Zaira, que vai aqui debruçar sobre esta temática. Ela que é ativista social e vai com certeza trazer-nos aqui conteúdos valiosos para que nós e mais pessoas possam saber como aplicar práticas sustentáveis naquilo que é a agricultura. Seja muito bem-vinda, Zaira. Antes de debruçarmos ou entrarmos a fundo naquilo que é o nosso tema, vamos primeiro sabermos quem é a Zaira. Zaira, podes falar de si, se calhar dizer como é que entras nesta área ambiental? Sim, em primeiro agradecer pela oportunidade, pelo convite, não é? Por ter escolhido a mim, não sei porquê, quem sabe mais à frente nos fale porquê. A Zaira é uma apaixonada pelo meio ambiente, ativista ambiental, que começa depois de terminar a parte curricular, não é, do curso de conservação da biodiversidade e começa a interar-se melhor com o trabalho de voluntariado em questões ambientais, climáticas e sociais. E provavelmente seja por isso, não é, já respondendo por uma das causas que provavelmente sejam de ter recebido este convite. E estamos aqui hoje para falar da agricultura sustentável, que é um papel muito importante, principalmente falando do nosso país, que é... Bom, vamos continuar. Okay. Sabemos muito bem que a agricultura sustentável ultimamente é muito mencionado com frequência, mas poucos compreendem aquilo que é o seu significado. Então, hoje está aqui a Zaira, que é para nos esclarecer o que é, afinal, a agricultura sustentável e quais são os seus princípios básicos. Agricultura sustentável, agroecologia, por vezes também sistemas agroflorestais, é uma agricultura que é praticada olhando para o critério de sustentabilidade, ou seja, pratica-se agricultura não se usando agrotóxicos, não se usando adubos que sejam inorgânicos ou químicos. O princípio básico da agricultura sustentável é mesmo usar a matéria orgânica como adubo e fazer a rotação ou a mistura das espécies num certo campo, não é, agrícola. E qual é que seria a importância da agricultura sustentável olhando para aquilo que é a realidade moçambicana? Olhando para a realidade moçambicana, principalmente, nós podemos perceber que, em termos, principalmente os agricultores de pequena escala, nesse caso os que praticam a agricultura familiar, que alguns adubos inorgânicos são caros. Então, entrando para a agricultura sustentável, isso vai permitir com que mesmo quem não tem recursos elevados para fazer largos hectares de agricultura, pratique a agricultura e tenha bons resultados. Não só a agroecologia permite com que tenhamos alimentos que sejam mais nutritivos e mais resistentes. Se formos a perceber, os alimentos que são resultado daquela agricultura convencional que usam-se adubos inorgânicos, eles deterioram-se com maior facilidade e mais rápido. Agora, se tivermos um alimento que seja orgânico, ele terá mais tempo de vida. Então, olhando para a nossa realidade, a agricultura sustentável, ela é que mais responde às nossas necessidades.
É importante sabermos que a agricultura sustentável não beneficia apenas ao meio ambiente, mas também, assim como os próprios agricultores. Então, a Zaira aqui vai explicar quais são, na verdade, os principais impactos positivos da agricultura sustentável, não só para o meio ambiente, mas também olhando para aquilo que são aqueles que praticam. Os impactos positivos da agricultura sustentável. Olhemos primeiro para o meio ambiente, não é? Quando nós praticamos a agricultura sustentável, permitimos com que mais espécies, para além daquelas que são alimentícias, se desenvolvam. Por exemplo, nós temos um sistema agroflorestal em Sofala, não é? Então, isso vai permitir com que as espécies silvestres elas continuem a se desenvolver, assim como vamos ter um espaço em que estaremos a desenvolver repolho ou couve. E então, essa relação entre esses dois ecossistemas vai permitir com que um desenvolva o outro. Ou seja, há sempre uma troca de nutrientes, uma troca de biodiversidade. Com isso falo dos insetos, há uma proteção, não é? Para a parte que é agrícola, os insetos que estão do outro lado, ou as plantas que estão do outro lado, podem ser plantas que vão permitir com que a agricultura que está a ser praticada do lado não seja tão atacada como com algumas outras pragas. Então, as plantas vão servir também como protetoras das hortícolas que estiverem a ser produzidas do lado. Agora, olhando para a vantagem do nosso país, nós temos várias terras, várias ecorregiões e vários solos que são solos ricos, não é? Então, isso permite com que pequenos agricultores desenvolvam culturas e tenham uma fonte de renda, possam alimentar as suas famílias. Se o sistema for melhorado ainda, podem alimentar inclusive os seus distritos ou províncias. Muito bem. Exemplos de sucesso, histórias de sucesso são, na verdade, um input para pessoas que, na verdade, ainda não entendem aquilo que é a agricultura sustentável. Teria aqui alguns exemplos de histórias de sucesso para, se calhar, mostrar na prática aquilo que é a agricultura sustentável. Felizmente tem alguns exemplos aqui no país, tenho conhecimento de alguns. Um exemplo aqui em Maputo, em Namacha, tem lá perto das cascatas uma quinta que pratica a agricultura sustentável, onde eles usam as folhas para proteger, não é, o solo e manter a umidade do solo, o que permite com que mesmo que haja falta de água ou não se regue nesse dia, o solo continua úmido e permite com que as plantas continuem a se desenvolver. Temos também em Xeringoma algumas atividades que são praticadas, alguns sistemas agroflorestais que foram lá montados. Temos também na província da Zambésia e em Tete tem alguns sistemas agroflorestais que são implementados lá e são exemplos de sucesso, são exemplos que mostram que é possível conciliar o sistema agrícola com o sistema florestal. Eu gostaria de perceber quais seriam os desafios da agricultura sustentável no âmbito da sua implementação. Um dos primeiros problemas que nós podemos observar seria talvez o tempo que as culturas levam para crescer, porque nós quando temos adubo, temos o alface em um mês,
provavelmente, né? Não tenho aqui o tempo de vida específico, temos o alface em um mês. Agora, se for um sistema agroecológico, temos que monitorar muito bem, temos que ver o crescimento, ele vai ser mesmo de acordo com os nutrientes que estão no solo. Então, nós temos mesmo que esperar aquele tempo que leva para uma certa cultura crescer. Agora, se nós formos a usar sistemas de nutrientes, por exemplo, que sejam orgânicos também, isso vai permitir com que esse desafio, de certa forma, seja ultrapassado, não é? Então, injetamos ali nutrientes que possam permitir com que essas culturas também desenvolvam-se de uma forma mais rápida, mas também não poluindo o meio ambiente. E outro desafio também seria o escoamento desses produtos. Tem zonas como Vilanculos, que é praticada a agricultura sustentável, mas por causa da zona remota em que os campos agrícolas estão, é meio complicado para eles escoarem e venderem esses produtos e, de certa forma, alavancar a economia. Então, esses são mais ou menos os desafios que nós podemos encontrar no país acerca da agricultura sustentável. Existem treinamentos ou, vamos lá, iniciativas que ajudam as pessoas a compreenderem mais essa prática da agricultura sustentável? Penso que existem vários, na verdade, principalmente agora que estamos na era digital, então é muito simples. Aqueles que superintendentes, não é? Aqueles que percebem melhor sobre estas questões, agrônomos, engenheiros de economia e por aí em diante, a desenvolverem treinamentos que vão capacitar os extensionistas e os demais técnicos agrícolas que trabalham nessas questões exatamente no terreno. E também existem organizações, creio eu, governamentais como o SDAI, ele de uma certa forma profissional tem treinado tanto estudantes que vão fazer os seus trabalhos de final do curso ou que vão fazer seus estágios. Temos organizações como a Nitidai, que dá essa componente profissional e prática. Então, isso, de certa forma, serve como um treinamento e serve também como uma experiência profissional para esses técnicos. Nada melhor que a prática para complementar aquilo que já vínhamos aprendendo na academia, não é mesmo? E como é que olhas para o futuro da agricultura sustentável em Moçambique? Bom, primeiro porque mais de 70% do país, não é? Mais de 70% da população depende da agricultura para o seu sustento. Então, é muito importante que se use dessa agricultura sustentável no país para desenvolver a economia e para assegurar a alimentação. Ainda se fala de zonas em que as pessoas não têm facilidade de obter alimentos, principalmente crianças. Fala-se muito de desnutrição e é um tema muito pertinente, e se nós formos a nos empenhar e apostar na agricultura sustentável, com certeza futuramente problemas como esses possam vir a ser resolvidos, e assim como nós podemos usar das nossas terras produzindo alimentos que sejam orgânicos e exportando. Nós podemos observar que vários países, para fazerem largas escalas de produção agrícola, usam definitivamente agrotóxicos. Então, Moçambique é um país com uma extensão muito grande de terra e pode muito bem se usar essa terra para se produzir e primeiro para alimentar o país, não é? Que é a coisa mais importante, é alimentar a população que está aqui e usarmos dessa agricultura como uma fonte de renda para o próprio país. É difícil este tipo de práticas avançarem sem nenhum apoio, vamos lá, institucional.
quais é que achas que deviam ser as políticas para que mais se falasse disso e se aplicasse mais isso? Na verdade, penso que não seja difícil. Não é difícil porque eu sou uma das pessoas que tem horta em casa, não é? Na minha casa tem uma horta e eu acredito que vários moçambicanos têm hortas em casa. E, na verdade, a agricultura sustentável, ela parte daí. Nós temos uma horta e nós não usamos agrotóxicos. Então, não é difícil com que se use disso para alavancar tanto a economia, tanto a segurança alimentar no país. Então, nós devemos começar daí. Agora, quanto às políticas já existem, não é? Temos a lei de terras, temos o plano nacional também de terra, temos a política das florestas. Então, são políticas que nos ajudam a conciliar essa questão da agricultura, da sustentabilidade e da conservação. Então, são políticas que, na verdade, são muito bonitas e são políticas muito bem escritas, são planos estratégicos, regulamentos muito bem feitos. Agora, o que está em causa é a sua aplicação. Nós simplesmente devemos ler e nós devemos aplicar aquilo que está escrito ali, nós devemos executar. Os planos estratégicos que muito bem foram feitos devem ser também muito bem executados. Então, as políticas elas já existem. Muito obrigado, Zaira. Obrigado a todos também que estiveram conosco a acompanhar esta entrevista. Com certeza todos que estiveram conosco cá puderam aprender alguma coisa. Então, muito obrigado. Até a próxima.